Fala galera, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, tanto em horário quanto em conteúdo, porque eu não costumo lançar vídeos dia de terça-feira, né? Mas ontem a minha faculdade, seguindo também o que outras faculdades já fizeram anteriormente, cancelou as aulas. E eu acho importante conversar um pouquinho com vocês sobre as razões para isso e também para colaborar, para disseminar um pouco mais de informações verdadeiras que possam ajudar a quem quer que seja e quem mais está precisando também, né, nesse momento. Então o que eu quero falar um pouquinho hoje com vocês é sobre o coronavírus e essa epidemia nova que ele tem causado, né, que a gente tem conhecido ela como Covid-19, beleza? Tá, então primeiramente eu acho que seria legal a gente entender um pouquinho mais juntos sobre o coronavírus em si. É importante a gente saber que esses vírus não são nada novos para a gente. Eles são velhos conhecidos nossos. Nós conhecemos eles desde meados do século passado, lá para os anos 60, mas eram apenas conhecidos como causadores de síndromes respiratórias leves e que se assemelhavam muito a uma gripe, e principalmente em crianças. Só que em 2002 e depois em 2013, como a gente vai falar, esse vírus sofreu mutações que deram origem a duas epidemias diferentes. A primeira, lá de 2002, ficou conhecida como SARS, que é a sigla em inglês, né, para Síndrome Aguda Respiratória Grave. E a segunda, né, de 2013, foi a MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Beleza? Mas tão rápido quanto essas mutações novas surgiram no nosso radar, elas também sumiram. Para você ter uma ideia, a SARS, que começou em 2002, conseguiu se alastrar por vários países do mundo, chegando em torno de 8.000 casos. Só que em 2013 ela já conseguiu ser contida e desde 2004 nós não temos nenhum caso descrito no mundo. Não existe relato nenhum ao redor do mundo de transmissão continuada desse vírus. E a MERS, por sua vez, ainda continua tendo alguns casos aqui e ali, mas principalmente na sua região endêmica, que é o Oriente Médio, porque para a transmissão desse vírus necessita de ter seu hospedeiro animal, que é uma espécie de camelo, beleza? Então a MERS não é uma epidemia, muito menos uma que nós precisamos nos preocupar aqui no Brasil, tá bom? Entretanto, a situação com essa nova mutação que estamos tendo contato agora é um pouquinho diferente. A Covid-19 é diferente basicamente por sua altíssima capacidade de se alastrar rapidamente. O que é perceptível se nós olharmos para como essa infecção e essa epidemia vem se alastrando ao redor do mundo de maneira bem rápida. Agora, olhando um pouquinho mais para a situação do nosso país, o primeiro ponto que eu queria abordar é o seguinte: é muito importante para nós esclarecer alguns conceitos básicos, como grupo de risco, capacidade de infecção e letalidade. Entender esses conceitos e como eles se aplicam a essa epidemia que nós estamos vivenciando atualmente vai nos ajudar muito a entender a situação e também saber o que devemos fazer para lidar com ela. O que devemos entender é que o coronavírus que causa a Covid-19 possui uma grande capacidade de infecção, ou seja, ele consegue infectar muitas pessoas muito rapidamente. Só que isso não significa dizer que ele possui grande letalidade. Na verdade, sua letalidade pode ser comparada em adultos e jovens sadios sem outras comorbidades ao de uma gripe comum. Porém, o risco é maior se você faz parte de um grupo de risco. E os grupos de risco para essa doença são os seguintes, resumidamente. Se você é idoso e possui doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, como as seguintes: hipertensão, insuficiência cardíaca, enfisema pulmonar, DPOC, que é a doença obstrutiva pulmonar crônica, asma e qualquer outra doença que possa diminuir a sua capacidade pulmonar e cardiovascular. E além disso, qualquer outro tipo de situação no qual você possa ser uma pessoa imunodeprimida, que seriam também aquelas pessoas recebendo tratamento para câncer ou aquelas pessoas que possuem AIDS. Nessas pessoas estão realmente em risco e nelas a taxa de letalidade pode ser tão elevada quanto 15%, o que realmente é algo alarmante para essa população específica. Um outro ponto muito importante também é um fato sobre o nosso sistema de saúde e sobre qualquer outro sistema de saúde ao redor do mundo, que é o seguinte: a quantidade de leitos de UTI e a própria capacidade do sistema de lidar com casos novos de qualquer doença que seja é limitada. E isso é uma coisa que deve estar na nossa mente sempre. Aqui onde eu moro, que é o estado de Minas Gerais, nós temos em torno de 2.700 leitos de UTI com respirador. Só que é estimado que precisemos de 3.000 leitos de UTI para lidarmos com os casos da Covid-19 que estão previstos para acontecer
nas próximas semanas a meses. Só daí nós podemos ver que os números não batem, né? Mas a situação é pior ainda quando nós paramos para pensar que os quadros respiratórios e cardiovasculares que a Covid-19 pode causar em pacientes mais graves não são os únicos casos que fazem uma pessoa precisar de uma UTI. Não são os únicos casos que fazem uma pessoa também precisar de um atendimento médico. As pessoas vão continuar tendo infarto, as pessoas vão continuar tendo AVCs. E especificamente no Brasil, né, os casos de dengue não abaixaram só porque está subindo outro caso de outra epidemia. Então, né, com isso a gente consegue perceber que os leitos de UTI e a nossa capacidade de atendimento de nossos hospitais já não estão desocupados. Mas beleza, aonde que eu quero chegar com esses dois pontos? É o seguinte, levando em conta as características dessa epidemia e a capacidade que nosso sistema de saúde tem para lidar com novos casos, é extremamente importante que nós protejamos aqueles que estão nos grupos de risco, para primeiramente evitar que eles se tornem infectados com essa doença. E, no infeliz caso de eles se tornarem infectados e começarem a evoluir de maneira não favorável, procurarmos sim um sistema de saúde. Então, se você não faz parte do grupo de risco, todas as chances são que você terá apenas manifestações leves semelhantes a uma gripe comum causada pelo vírus influenza. Até porque, né, existirá muita chance de realmente ser algo causado pelo vírus influenza. Porque, sobretudo, as doenças causadas pelos vírus influenza em nosso país são uma doença sazonal e que, naturalmente, seus casos começam a aumentar lá por meados de abril. Mas voltando ao assunto, se você se enquadra nesse grupo que não é o grupo de risco e começar a apresentar sintomas respiratórios, não saia correndo para uma UPA, não saia correndo para um hospital. A recomendação médica atual é de que você permaneça em casa, se hidrate bastante e os sintomas em poucos dias melhorarão. Vamos ser conscientes então e deixar os lugares de atendimento médico para aqueles que realmente estão em risco ou aqueles que até precisam de cuidados mais intensivos. Mas tendo dito isso, não é só porque para a maioria de nós esse vírus não apresenta muito risco que nós vamos ficar desleixados com a nossa saúde e ficar tipo, se pegar, peguei, né? Porque mesmo que você more sozinho, grandes são as chances de você ter um vizinho que é idoso ou alguém que se encaixe de alguma outra forma nos grupos de risco. E pensando nisso, agora eu queria falar um pouquinho sobre o que você pode fazer para evitar a transmissão desse vírus e assim acabar abaixando as chances também de ser infectado por ele. A coisa mais simples e talvez a coisa mais importante que você pode fazer é lavar as mãos. Mas é muito importante que seja uma lavagem de mãos adequada e não uma lavagem de qualquer jeito que dura menos que 2 segundos. Só com sabão já é ótimo, porque você vai conseguir sim eliminar os vírus que poderiam estar nas suas mãos, e isso se dá por conta de uma característica da própria estrutura física do vírus em si. O álcool em gel também é um ótimo aliado para a limpeza das suas mãos contra o vírus, e também tem a vantagem de que se você usar ele, você não precisa secar a sua mão. Só que é importante que você faça o uso do álcool de maneira adequada. Tem que ser depois de a sua mão já estar limpa. Limpa de que eu estou falando? Limpa de gordura mesmo. Senão o álcool não consegue efetuar a higienização das suas mãos. E também é muito importante que você não abuse do álcool, porque o álcool em si, com seu uso prolongado, vai começar a gerar microferimentos na superfície da sua mão, que servem também como uma porta de entrada para o seu organismo para o vírus, o que é uma coisa que certamente você não quer, né? Outra coisa que tem sido recomendada também é o isolamento social. Como eu já disse, assim como a minha faculdade, muitas outras também aderiram a isso, assim como escolas infantis, escolas de ensino médio cancelaram suas aulas. Além disso, cinemas, teatros, museus pararam sua programação para tentar evitar de qualquer forma atividades que possam gerar aglomeração de pessoas. Porque se você está tentando evitar a disseminação de uma epidemia, tem poucas coisas que são piores que aglomerações de pessoas em um lugar qualquer, seja ele fechado ou aberto. Então, se possível, e eu digo se possível, porque não são todo mundo que pode ficar em casa, nem todas as empresas liberaram seus trabalhadores para ficar em casa. Mas, se possível, permaneça em casa. E, se não possível, tente manter pelo menos uma distância de 1 metro para outras pessoas. Tente também não permanecer em ambientes fechados por muito tempo seguido. Evite ficar tocando o rosto, coçando o olho, botando a mão na boca ou coçando o nariz. E, sempre que possível, lave as mãos de maneira adequada e com sabão. E, assim que você chegar em casa, tire essa roupa que você chegou da rua, que pode estar contaminada, e também lave as mãos de uma maneira mais cuidadosa antes de fazer qualquer outra coisa. Dessa forma, você vai estar fazendo a sua parte para evitar que você se contamine e acabe transmitindo também esse vírus para outras pessoas. No entanto, as pessoas que fazem parte dos grupos de risco precisam de cuidados mais expressivos. É recomendado que essas pessoas permaneçam em casa em qualquer circunstância e que elas evitem contato também, mesmo com pessoas que não demonstram sinais claros de doença. Porque você pode estar infectado e ser assintomático, porque como eu falei, as repercussões dessa doença para uma pessoa jovem e saudável
são quase nulas. Então você pode nem sequer estar demonstrando sintomas, mas ainda assim estar com o vírus. Então é recomendado que mantenha uma certa distância dessas pessoas mais debilitadas. Então se você tem uma vozinha, você tem um vozinho, seu pai, sua mãe ou qualquer outra pessoa do seu grupo de convivência que se enquadre nesses casos, evite o contato pessoal muito próximo e também informe a elas sobre as coisas que elas devem fazer para se proteger. Por exemplo, em vez de essas pessoas irem por conta própria aos mercados e que são lugares fechados que geralmente são muito lotados, vá você fazer a compra para essa pessoa. Isso já é uma atitude muito importante. E é importante também que a casa na qual essas pessoas estão seja, se possível, bastante arejada, deixando sempre as janelas abertas para circular o máximo possível de ar e também evitar ao máximo a utilização de objetos de uso compartilhado. Uma outra coisa que eu queria falar também é sobre o uso de máscaras cirúrgicas. Então, essas máscaras são muito eficientes no que diz respeito a evitar que gotículas infectadas de uma pessoa que já está doente possa contaminar o meio ambiente por onde ela passa, porque aí ela não vai precisar tossir na mão, não vai precisar espirrar na mão e depois levar essa mão a outro objeto, por exemplo, segurar num corrimão. Mas se você está sadio e está tentando se proteger da infecção, essas máscaras têm pouca utilidade, porque elas simplesmente não são tão boas para isso. Agora, se você está doente, aí sim é importante que você utilize essa máscara, mas para evitar que o seu amiguinho de contato próximo com você também se infecte. E a última coisa que eu queria comentar aqui com vocês também é sobre a utilização de remédios, principalmente os fármacos que são anti-inflamatórios, como o ibuprofeno. Porque estudos recentes da França que eu li alertam para uma possível relação entre o uso desses medicamentos em pacientes portadores de Covid-19 e a evolução desses casos para casos mais graves. Então, a recomendação atual é de que esses medicamentos não devem ser utilizados em casos suspeitos ou em casos confirmados. Isso também se aplica a remédios, por exemplo, como a aspirina, considerando que esse fármaco exerce efeito anticoagulante e, se o quadro na verdade não for de Covid-19 e for de dengue, o que seria algo perigoso utilizar um remédio anticoagulante na dengue. Além disso, temos outros estudos recentes também que relatam agora uma associação com os medicamentos antihipertensivos, como o enalapril e a losartana, e os medicamentos semelhantes a esses, como a valsartana e o captopril. E essa relação se daria porque esses medicamentos aumentariam a expressão dos receptores para a angiotensina, que estão muito presentes nos nossos pulmões e em outras partes do nosso corpo, e estariam envolvidos no processo de patogênese desse novo vírus. Porém, a recomendação atual da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, nesse dia 17/03/2020, é que seja feito um acompanhamento individualizado, caso a caso, para que possa ser avaliada a relação benefício-risco da troca desses medicamentos hipertensivos por medicamentos de outras classes, tendo em vista que esses dados disponíveis desses estudos são muito novos. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, galera. Eu espero que tenham gostado. Foi um vídeo meio diferente, mas com uma situação diferente, eu achei que seria importante trazer um pouquinho de informação aqui para vocês. Então se lembrem, lavem as mãos direito e cuidem principalmente das pessoas que estão nos grupos de risco, para que assim possamos diminuir os danos dessa epidemia em nosso país. Então se você gostou desse vídeo, deixa aqui para mim, por favor, seu curtir, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas que precisam saber dessas informações para se protegerem dessa infecção, tá? E deixem comentários aqui também se vocês tiverem dúvidas, e se eu souber, com certeza eu vou responder para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.